Ei, gente, hoje é dia da turma que começa 9 e eu prometi a vocês no YouTube que eu ia gravar um pedacinho. Então, eu não vou ficar olhando para vocês, que eu vou estar aqui falando para eles, mas a gente vai começar por uma dinâmica. A gente está começando a aula porque tivemos a apresentação dos professores, da equipe. A gente está começando a aula. E aí eu quero perguntar a vocês, depois eu vou ficar olhando para eles, acabou nossa conversa aqui. Você sabe quem é você? Vamos ver se você sabe. Então, gente, vamos voltar aqui. Vocês sabem quem são vocês? Mas não responde rápido, não. Não responda rápido, não. Vamos entrar num processo de autoanálise. Eu queria que vocês agora, que isso é uma dinâmica, né? A gente está começando a aula pelo um processo de autoconhecimento, pelo um processo de dinâmica. Eu quero que nesse momento agora você pense em uma pessoa. Pense em uma pessoa aí. Eu dou uma dica. Pensa da sua família de origem ou da sua família nuclear. Pense em uma pessoa. E dessa pessoa, eu quero que agora você pense uma qualidade. Pensa aí, vocês, meus alunos queridos, meu povo que estão aqui, vamos pensar aí. Todo mundo pensa em uma pessoa, mas tem que pensar, gente. Renan, tem gente com a câmera fechada aí, tá? Quem tiver com a câmera fechada pode tirar da aula. Quem tá com a câmera fechada não quer assistir a aula, gente. Tá bom, Renan? Pode derrubar a pessoa que tá com a câmera fechada. É bom que todo mundo abra. No instantinho abrir, ó. Beleza. Tá? Tem uma pessoa aqui, ó, que eu não tô conseguindo ver e tá com a câmera fechada. Abriu. Deixa eu ver quem era. Cara de pau, gente. Você, Letícia. Você, só que você tá na Irlanda, sua safadinha. Tava com a câmera fechada. Pode não, gente. Então, Renan, você fica de olho aí. Você abre o microfone e fala, cara, se tem gente com a câmera fechada, eu vou desligar. Então, viu? Psicanálise é assim, sabe por quê? É um processo de autoconhecimento. Então, pense uma qualidade de uma pessoa, né, Eunice? Quantas vezes a gente estava junto aqui nesses... Só ri, Eunice, que eu tô te vendo. Sabe quem eu tô vendo? Eu tô vendo aqui a... Não tem o nome, gente. Eu só tenho... Nossa, não tem nome de ninguém. Mas eu tô vendo a Eunice, porque eu já até conheço a Eunice. Eunice a gente já é amiga. Então, de uma pessoa você pensou em uma qualidade. Agora, dessa pessoa, você tem que pensar um defeito. Uma qualidade e um defeito. Quem será essa pessoa, hein, gente? Quem será essa pessoa aí que vocês pensaram? Quem será essa pessoa, meus aspirantes em psicanálise? Quem será? E se eu disser pra vocês que eu sei quem é essa pessoa? Ah, gente, como sabe? Você não é xamânica? Como que você vai saber? Como você vai saber quem é essa pessoa? Pois eu sei. Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Vão ver agora se a gente está preparado para aceitar a teoria da psicanálise. A mente é igual um paraquedas. A gente só vai conseguir sair do lugar se a gente abrir nosso paraquedas. Pela técnica da projeção, pelo mecanismo de defesa, chamado projeção. Porque são 4 mecanismos de defesa que são indesejáveis. A gente vai ter um módulo que nós, em 2 dias, que nosso curso acontece segunda e terça de 19h30 às 23h30, nós vamos estudar os mecanismos de defesa do ego. Que o Freud começou e quem concluiu o estudo foi Ana Freud, a filha do Freud. Mas todas as pessoas que a gente pensa, essa pessoa que a gente pensou, a qualidade e o defeito, essa pessoa somos nós. E o mecanismo de defesa, chamado projeção, são os sentimentos próprios indesejáveis que são atribuídos ao outro. Então eu poderia só pedir para vocês pensarem no negativo, porque a projeção, no caso, fala do mecanismo de defesa indesejável negativo. Mas eu falei da qualidade só para vocês perceberem que na mesma pessoa que você vê defeitos, você vê qualidades. E a gente atribui a pessoas, a animais, a objetos, os sentimentos e intenção que partem da gente, parte do nosso aparelho psíquico para os outros. Então, nós temos alguns mecanismos de defesa que são desejáveis, que a gente pode ter de vez em quando. Isso não quer dizer que deveria, mas a gente não consegue viver 0 de mecanismos de defesa. Lembrando que nós vamos fazer um módulo específico para entender disso. Nós temos uns que são desejados, por exemplo, a negação. Quando começou a pandemia, quantos de nós falou, não acredito, não acredito? Nós estamos indo para 9 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O bebê da pandemia está nascendo agora, dia 11 de dezembro. E quantas pessoas ainda estão na negação? Não acredito que está acontecendo. Quantas pessoas ainda estão no processo de negação?
Hoje eu vou postar depois até um vídeo da Leda Nagli, porque ela tá no hospital, ela tem 69 anos, ela acabou de fazer um vídeo e eu tava muito preocupada com ela porque ela é fumante. E ela não saía de casa, tanto que ela deixou o cabelo ficar branco porque não saía de casa. E ela pegou o Covid, olha só como Nova York tá certo, né? Ela pegou essa doença dentro de casa com o filho dela que ficou. Então, a Leda Nagli, ela tá bem, ela fez um vídeo que ela tá no hospital só com aquele respirador de nariz, mas ela tá bem. E eu fiquei super preocupada quando segunda-feira ela falou que ela tava dodói, tá? Então, negação. Depois a gente tem racionalização, sublimação, formação reativa. O que é formação reativa? É quando a gente pensa uma coisa da pessoa, mas a gente fala outro comportamento. A gente odeia uma pessoa, mas fala, eu te amo. Sublimação é quando a gente tá angustiada, vai arrumar um quarto, vai correr na praia. Exercício, inclusive, está comprovado que produz um hormônio iristina, que é um hormônio bom para essa pandemia que a gente está vivendo. Racionalização é quando a gente transforma em algum afeto em razão para poder sobreviver. Esses são aceitáveis, esses mecanismos de defesa, mas tem os inaceitáveis. Por exemplo, projeção é um mecanismo de defesa inaceitável. Você não pode ter projeção, você não pode pegar as suas demandas e colocar nos outros. Todo preconceito, não preconceito do jeito que a gente está vivendo hoje, que é um preconceito que é bobo, mas o preconceito, por exemplo, homofóbico, ele fala dele. O racista fala dele. O preconceito com mulher fala dele, com idoso, com... Então, o preconceito real, não esse da questão do Carrefour, que fizeram uma confusão e, na verdade, o cara era um agressor. E ele estava indo lá para agredir a esposa dele. E nada justifica ter matado ele, mas ele é um agressor, sabe? Então, a repressão, isolamento e regressão são os mecanismos de defesa indesejáveis. Eles são indesejáveis. A gente não tem que ter nunca. Então, a gente tem que evitar de fazer isso aqui, gente, de fazer o que vocês estão vendo. A gente tem que evitar, ó, de fazer isso aqui, ó, de apontar para os outros aquilo que está dentro da gente. A gente tem que evitar. A gente tem que evitar de fazer isso, porque todas as vezes que a gente aponta para o outro, o bom julgador julga a si mesmo, diria o senso comum. Então, a gente tem que ter uma capacidade de ver essa frase do Jung, porque tudo que nos irrita do outro, no outro, vai levar ao nosso inconsciente. Vai levar aquilo que eu falo tanto no nosso aparelho psíquico, que é o iceberg. Então, a gente tem que começar a ver qualidades, beleza. É ótimo ver pessoas parecidas com a gente, que aí gera até afinidade. Mas os defeitos, às vezes, eles expõem a gente. Então, quando a gente não suporta defeitos de algumas pessoas, se a gente parar e fazer o processo de autoanálise com a gente vai descobrir muito mais da gente do que a gente poderia imaginar. Então, presta atenção nessa, que aqui está o famoso o lobo com capa de ovelha. Quando você fala mal de alguém, você não expõe a pessoa, você expõe você. Quando você fala mal de alguém, você está expondo você, o seu caráter. E a gente tem que começar rápido, parar de fazer projeção com a gente, porque olha a foto aí. Todas as vezes que a gente aponta para o outro, na verdade a gente está falando da gente. Então a gente tem que evitar a projeção. E o psicanalista é o profissional que entenderá as diferentes questões emocionais, seja da pessoa ou de qualquer pessoa, de qualquer profissão. Pois quanto mais nós sabemos quem nós somos, mais a gente vai crescer na vida emocional, na vida pessoal, na vida familiar e na vida profissional. É simples assim. A gente tem que evitar de fazer projeções. E o Freud, o brilhante Freud, hoje nós estamos começando a apaixonar-se pela psicanálise. Ele fala frases brilhantes e nesse momento cabe essa frase: a maioria das pessoas não quer realmente liberdade, porque todas as vezes que a gente tem liberdade, a gente vai ter junto com a liberdade responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade, medo de assumir o que é realmente aquilo. Então as pessoas preferem viver sem a responsabilidade, porque aí coloca a culpa em alguém. Por isso que quando a criança
tem os pais, fala com a minha mãe, fala com meu pai, é confortável. Já parou para pensar? E quando você traz para você, é você que é responsável pela sua vida? Isso é um dos processos da psicanálise. Quem é responsável pela nossa vida é Joe, sou Joe. E só que a gente é feito de carne, frase do Freud também, mas a gente parece que tem que viver como se fosse de ferro, e a gente é feito de carne. Hoje eles aqui, eu me emocionei demais no momento aqui da aula, demais, que a gente começou, nós tivemos de 19h40 até 21h40, nós tivemos a apresentação dos professores, a apresentação da equipe, porque como eles vão estar com a gente 40 meses, eles têm que conhecer quem é quem, para poder saber quem procurar. E teve um momento de muita emoção minha, que eu me emocionei demais, e eu chorei na sala de aula. Por que eu vou ter que viver como se fosse de ferro? Nada, eu sou de carne, e eu deixei a lágrima sair. E eu até brinquei e falei, gente, não estava no script chorar desse jeito, que eu nem estava pensando que eu ia chorar desse jeito, mas aí faz parte da minha humanidade. Eu não sou de ferro, e nenhum psicanalista é de ferro, nenhum psicólogo é de ferro. Todos nós somos de carne, nós somos de carne. Você tem coragem de ser de carne? Vocês têm coragem de ser de carne? Porque se você for de carne, as pessoas vão ver suas fraquezas. E não tem problema. E tá tudo bem. Então, aí a frase do Jung. Jung não é psicanalista. O Jung ficou 13 anos caminhando com Freud na Sociedade das Quartas-Feiras. Em um momento ele briga e ele cria a psicologia dele. O Jung criou uma psicologia que chama psicologia analítica. O Jung trabalhou os arquétipos. O Jung trabalhou mais a psicose. O Jung era médico psiquiatra. Foi com a junção de Freud e com Jung que ele começou até a estudar a psicose. Que o Freud falou de neurose, psicose e parafilias. Então foi aquele momento que ele estava com Jung nos 13 anos, que Jung era um mestre. E todo mestre gosta de discípulos. Jung, muito tempo, foi discípulo do Freud. Só que Jung não quis mais. O Freud judeu, Jung católico. O Jung, quando chegou para Freud, o Freud falou, caramba, que legal, vai ser a forma da psicanálise não ficar no gueto só dos judeus, porque Freud nasce num momento muito horrível do judeu. Ele sai de Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, Morávia antigamente, vai para Viena com 4 anos de idade, e aí Viena era um local que estava recebendo muitos judeus, e fala alemão, Viena, na Áustria, onde também o Hitler nasce. Olha que coisa, o Hitler nasce num momento que o Hitler e o Freud, num momento da vida, eles se cruzam. Tem até um livro que conta essa história. Olha, um momento que Freud e Jung se cruzam. Freud, isso aqui não é obrigatório a ler não, tá? Só como sugestão, porque tem um momento da história que Freud e Hitler se encontram. É um livro do David Cohen. Todos os livros do David Cohen são muito bons. E Freud estava saindo da Áustria, de Viena, expulso, para ficar o último ano da vida dele lá e na Inglaterra. Tanto que na Inglaterra, quem mora no Reino Unido, a gente tem duas aspirantes que moram no Reino Unido. O Museu de Freud na Inglaterra é o que ele morou no último ano dele. E todas as irmãs de Freud, elas vão embora no Holocausto, lá nas câmaras de gás, na época do Holocausto do Hitler. E ele teve a obra dele toda queimada. E ele falou, se eu tivesse nascido há 200 anos atrás, não seria a minha obra que ia estar queimada, seria eu. Então esse encontro meio mal. Mas o Jung, ele chega para tirar esse estereótipo da psicanálise ser uma seita dos judeus. E porque o Jung era católico. E aí agora eu vou falar a frase do Jung. O melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras no outro. Momento bem atual que a gente está vivendo. A gente tem que parar de projetar as nossas sombras, os nossos defeitos no outro. Porque as potencialidades que você vê no outro são suas também, ou você não desenvolveu ainda, ou você admira, mas elas, de forma negativa, elas atrapalham a sua vida. Então, a psicanálise talvez seja o mais poderoso entendimento dos seres humanos. E a gente tem que aprender a ver o espelho. A gente não tem que aprender a ver o outro e ter raiva do outro. A dica para vocês, meus queridos e minhas queridas que estão começando hoje. Irritou? Toma que é seu. Sentiu raiva? Toma que é seu. Te incomodou? Toma que é seu. Chato isso, né?
chato, mas libertador. Chato, mas implica liberdade. Então, incomodou, doeu, toma que é seu, tá? Quando somos bons para os outros, nós somos melhores ainda pra gente. Então, hoje está comprovado pela neurociência que gratidão gera felicidade. O bom é que a gente está estudando a psicanálise de 2020. Na época do Freud, ele falou muita coisa empírica, que era considerada uma metapsicologia. Hoje a psicanálise já é comprovada, uma ciência, comprovada muito. Então, eu quero perguntar a vocês, depois dessa dinâmica que a gente fez, como anda a sua vida? Como vai você? Já diria Antônio Marcos, que manda o Roberto Carlos cantar, mas eu diria assim, eu cantando sou ótima professora. Como anda a sua vida? Como que anda a sua vida? Então, como anda a sua vida, você tem que começar a tirar suas máscaras, porque a gente coloca várias máscaras, que são os mecanismos de defesa. No processo de tirar as máscaras, pode ser que o espelho quebre, pode ser que o espelho quebre. Eu até trouxe um espelhinho para mostrar aqui para vocês, porque o espelho, eu não tinha espelho grande, trouxe pequenininho, tá, gente? O espelho mostra a gente, o espelho não mostra o outro, o espelho mostra a gente. Então, o que você tem visto refletido? O que você tem visto nesse espelho da sua vida? O que você vê aí no espelho? Porque não adianta você achar que o outro está aparecendo aqui no espelho, não, porque é você que tem que mudar. E a gente, à medida que a gente vai colocando as nossas máscaras, a palavra personalidade, ela vem de persona, que é essa máscara da época dos gregos, dos teatros gregos, aquela máscara branca dos artistas. A palavra máscara quer dizer persona. Então, foi-se utilizada a palavra personalidade como simbólico de várias máscaras que a gente coloca, várias máscaras que a gente vai colocando para proteger a nossa imagem. Então, de que você tem se protegido e tem colocado tantas máscaras? Você tem que tirar essas máscaras. E caberá, então, ao psicanalista, no processo analítico, identificar esses seus registros e seus efeitos no seu aparelho psíquico. E com isso, você vai direcionar e compreender e encontrar possíveis soluções junto com o paciente. Lembra que o Freud, ele falava paciente. O Freud não falava analisando. Freud falava paciente. Nós temos pacientes. Nós, psicanalistas, temos pacientes. Então, e aí você vai ser aquele que vai ajudar as pessoas a recuperar a estima por si. A palavra autoestima, ela é dupla. Não existe baixa estima, existe baixa autoestima, que a palavra é dupla. E isso, no processo analítico, no processo de sala de aula, no processo de um livro, que quantos livros eu indico para vocês comprarem, é um processo analítico. E você vai voltar a ter respeito por você. E você vai deixar de reclamar de tantas pessoas e vai começar a ver que, de repente, só depende de você. Não depende de nós, depende de você. E afinal, para reconhecer algo, você tem que conhecer você. Por isso que o processo de ser um aspirante em psicanálise, você tem que fazer esse mergulho dentro de você. Essa turma que está começando hoje, 23 e 24 de novembro, 2 encontros por mês, que dura 40 meses, que eles estão pagando R$500 de mensalidade. Olha como que é o investimento que eles estão fazendo neles. Eles já sabem que em maio, eles já assinaram um contrato, sabendo que em maio eles vão ter que estar em um grupo de terapia com abordagem psicanalítica para saber quem são eles. Porque no processo de mergulhar dentro deles, eles vão ter que encontrar cada um deles. E aí, agora aqui, ó, eu botei para ver o espelho. Ó. O espelho, gente, cadê? O espelho. E eles estão vendo o espelho. Vamos aqui ver, se eu deixo o espelho. Só para vocês que estão no Instagram. Fica bravo comigo não, gente. Tadinho deles, eles não podem estar aqui com vocês. Vocês são privilegiados, eles não são, gente. A gente tem que ter peninha dos coleguinhas. Então, quem você está vendo no espelho? Porque o que você vê ao seu redor é o que você está vendo no seu espelho. Dói saber que o que você vê nos outros mostra você mesmo. Dói, eu reconheço que dói.
mas veja o melhor nos outros, que você pode ser uma pessoa melhor. Doe aos outros, estará doando a você. Não é pensamento de poliana, não. Seu dia pode ser de má sorte. Eu tô acabando aqui o slide, tá, gente? Então daqui a pouco vai acabar essa live rapidinho aqui no Instagram. O seu dia pode ser de má sorte, ou o seu dia pode ser um dia que você vai mudar seu aparelho psíquico. Você vai mudar seu psique. Você vai mudar essa letra grega, psique, que tinha veio da mitologia grega. Muita coisa da psicanálise veio da mitologia grega. Inclusive o método psicanalítico é um método socrático que devolve as perguntas. O método socrático é um método do Sócrates, aquele que não escreveu nenhuma obra. Inclusive no curso de psicanálise vocês têm 2 módulos de filosofia, vocês têm um módulo de mitologia, que vocês têm que aprender de onde vem esses nomes, psique, complexo de Édipo, Narciso, vem tudo da mitologia. Então a psique é aquela letra grega que parece um tridente, que ela é usada para psicologia, psico é psique, então psique é seu aparelho psíquico, é o que Freud construiu. Psique é a sua personalidade. A personalidade para Freud é segundo os compêndios 7, eu acho, da Imago, que fala das fases psicossexuais. Então mude sua psique. Resolveu? Aí tinha um rapaz com a chuva em cima dele, ele mudou e colocou: eu rego jardins, ao invés de mudar a sorte. Vou aproveitar agora, vou mostrar para vocês. Vou só premiar eles com os livros, e depois o vídeo é postado, eles ficam com os livros. Vocês tiveram já esse livro, tem uma apresentação lá no OneDrive, com todos os livros obrigatórios e vários outros, que eu vi que foi postado lá no OneDrive, essa apresentação de PowerPoint, de slide. Então, qual é a sequência que vocês têm que ler, fazer o resumo de 7 páginas no mínimo. Tem que ser 7 páginas, não pode ser escrito. A gente não pode postar foto no OneDrive, porque é a minha equipe que vai avaliar vocês. E não está avaliando o erro de português por enquanto não, tá, gente? Está avaliando o que você está entendendo. Então, o primeiro livro, que é obrigado, ó, para vocês, o primeiro livro que é obrigado, aí você tem que descobrir seu temperamento. E foi colocado lá também no OneDrive, acho que umas 4 apresentações ou 3, para vocês descobrirem o temperamento de vocês. A gente tem que descobrir se a gente é colérica, se a gente é sanguínea, se a gente é melancólica ou se a gente é fleumática. Porque esse saber vem do Hipócrates, o pai da medicina. Hipócrates é aquele que o médico, quando forma, faz o juramento de Hipócrates. Temperamentos transformados, a base deles são dos 4 temperamentos do Hipócrates. E aqui nesse livro, que eu mandei até para eles lá, mandei para vocês, tem isso aqui, né? Cadê a câmera para vocês verem aqui? Tem isso aqui, ó, tem um teste do temperamento nesse livro. E tem vários testes na internet, mas a minha dica para vocês, pessoal, meus queridos aspirantes, não é vocês fazerem o teste, é pegar o teste, pede a seu marido para fazer seu, pede a seu filho, pede a sua mãe, porque as outras pessoas conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Às vezes a gente acha que a gente é de um jeito, a gente é de outro. Por que tem que descobrir o temperamento? Para a gente parar de ficar brigando com o espelho. Então esse é o primeiro livro obrigado a ler. O segundo livro obrigado a ler, que aí na sequência você tem que fazer o resumo e postar no OneDrive, é esse aqui. Esse também tem um PDF lá, porque muitas pessoas não acham mais esse para comprar. Esse livro vai falar de 4 características que você tem dentro de você. Se você é salvadora, tudo entre aspas, tá, gente? Esse livro, ó. Se você é salvadora, porque isso aqui usa análise transacional e usa o saber da psicanálise, só que usa de uma forma diferente. Você tem que saber se você é mulher salvadora ou homem salvador, quer salvar todo mundo, porque quando a gente quer salvar todo mundo, já deu ruim. Você não pode querer salvar todo mundo. Você é vítima, ou se você é perseguidora, porque toda vítima é perseguidor, todo perseguidor é vítima. Ou se você é o famoso coração de gelo, você é o famoso quase psicopata que não produz empatia. Então esse é o segundo livro para ler, o segundo livro. O terceiro livro para ler, agora eu não lembro a sequência direitinho, aí eu não sei se é esse, eu não me recordo a sequência direitinho, ou se é Quem Ama Não Adoece, eu não me lembro a sequência direitinha, mas é um desses 2. Esse aqui fala de psicossomático, adoecimento, toda doença tem do aparelho psíquico. A minha tese de doutorado, eu estou estudando as doenças autoimunes.
E eu quero saber por que eu venho há tantos anos ajudando as pessoas a deixar de ter as doenças autoimunes. Eu estou quase especialista em psoríase. Todo mundo que chega até a mim melhora da psoríase. E essa é a minha tese de doutorado. Nós temos umas 60 doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes não têm cura, mas tem controle. E o controle é emocional. A medicina mesmo, a medicina psicossomática se rende. Nos anos 50 ela começa a se render. Nós vamos ter um módulo específico para estudar de psicossomática. Hoje, na verdade, a gente está dando uma grande sinopse do que vai ser os 40 meses. Então, por isso que a gente tem que ler Quem Ama Não Adoece. Aí perguntaram a Freud no final da vida dele: e aí, Freud, qual é a da vida? Ele falou: o homem que é feliz é o homem que aprendeu a se amar e a trabalhar. Esse é o princípio da felicidade: se amar e trabalhar. Só que a gente no Brasil, principalmente no Brasil, a gente vê trabalho como tripalho, 3 forcas que enforca as pessoas. E não. Renan, você podia tirar dessa apresentação já, que eu vou botar outra e deixar no dispositivo eu vendo todo mundo? Eu já vou mudar a apresentação. E então, tripalho, Renan? Vou reconectar que caiu, só não conectei na hora para não te atrapalhar. Ah, tá. Aí só bota da outra disposição que eu já vou para outra apresentação. Então, esse, Quem Ama Não Adoece. Aí depois, os outros 2 que eu também não lembro da sequência, mas está lá para vocês, foi mandado 500 milhões de vezes. Esse aqui, Com a Vida de Novo, o outro livro muito bom que fala das pessoas que têm câncer, que elas precisam de poder entender o emocional, porque o câncer é extremamente emocional. E esse aqui, se você é casado, gente, está brigando com seu marido, vai, conta esse livro que acaba todas as brigas em 2 tempos. Esse aqui é excelente, fininho, e fala de uma teoria do Freud, que fala da teoria topográfica do Freud, fala do id, ego, superego. E o Paulo Gaudêncio, ele explica isso aqui, pegando um casal como referência. E ele trabalha a teoria topográfica que Freud escreveu em 1923. E agora eu vou falar de como começa a psicanálise. A psicanálise começa com os primeiros livros lá, que em 1895 o Freud estava lá. Daqui a pouco eu já vou dar o passo a passo, tá, para vocês, gente. Freud estava lá, já finalmente com Brauer, já tinha voltado de Salpêtrière na França, e estava lá no processo de uma paciente que era Brauer, Joseph Brauer, um médico, estava atendendo, e de repente o Freud com a Ana O, uma paciente que tinha o nome Berta Pepperhausen, não sei falar o nome dela direito, é o pseudônimo Ana O, e Freud vai e descobre por uma paciente que ele pressionava a cabeça. A paciente falou: ai, doutor Freud, para de apertar minha cabeça, deixa eu falar. Aí Freud falou: gente, é a livre associação de ideias. E aí nasce a psicanálise, que a base da psicanálise é a cura pela fala. Só que o grande boom da psicanálise foi quando Freud escreveu esses 2 compêndios, o 4 e o 5, que ele escreveu em 1900, ele demorou 4 anos escrevendo esse compêndio, porque o grande baque da vida do ser humano é quando perde os pais. E menino quando perde o pai e menina quando perde a mãe. Porque existe uma rivalidade que aí vem da mitologia grega, lá do complexo de Édipo, que nós vamos aprender muito ainda, gente. Tudo hoje nós estamos começando. Então eu estou na cartilha Caminho Suave da alfabetização. Hoje eu estou mostrando para vocês que existem as vogais. Hoje nós estamos com as vogais da psicanálise. Nós estamos falando A, E, I, O, U. Imagina, daqui a pouco vocês estão falando em vários dialetos, várias línguas, estão juntando a vogal com a sílaba, com vogal, gente, vogal com... Gente, que viagem, com o alfabeto. E aí vocês já estão misturando tudo, eles já estão falando banana, cadela, cachorro, e vai ser ótimo. Só que agora a gente está aprendendo as vogaisinhas, A, E, I, O, U. Então Freud, quando escreve esse livro, ele achava que ia ser o livro que ia mais ser vendido. Ele lançou ele no início do século passado, em 1900. Vendeu 600 exemplares. A primeira obra vendeu 600 exemplares. Imagina a frustração do Freud. Aí, quando fez 100 anos que Freud lançou esse livro, eles juntaram os 2 nesses 100 anos de interpretação de sonhos. É o 2º livro mais vendido na Terra. Olha que lindo. Depois da Bíblia, é o 2º livro mais lido na Terra. Geralmente, os revolucionários, eles não veem a obra deles
se transformarem no que transformou. Toda pessoa que é revolucionária, que ela está mudando alguma coisa, ela é muito combatida, muito compelida, muito destruída. Mas se vocês têm vontade de mudar a Terra, Carol tá com a câmera fechada, quase peguei no flagrante. Nós temos que ter essa coragem de ter força para mudar a Terra. Só muda a Terra quem tem força. Mas a força nossa tem que ser canalizada de uma forma saudável. Um outro livro que eu sugiro vocês aprender, isso aqui é sugestão, não é obrigado, é o Inconsciente. Esse Inconsciente de Luiz Alberto Garcia Rosa, ele é maravilhoso. Vocês que estão começando hoje, não vale a pena nesse momento ler Freud por Freud, não. Porque quando o Freud estava lançando uma ciência, ele volta muitas vezes no conceito. Ele volta muitas vezes. E como foi mandado para vocês, vários vídeos do Metaforando, lá, porque o Light to Me era antes o que eu indicava do Paul Ekman, que ele, o Lightman, ele interpretava o Paul Ekman, que é o detentor das 27 microexpressões faciais. Foi mandado vários links do Metaforando, porque nós temos que começar a ver quem está na nossa frente. Sabe por quê? Esse livro também não é obrigado, é sugestão. Não é obrigado. Esses que não são obrigados, amanhã eu posso até pedir a Débora para mandar para vocês na linha de transmissão, para vocês terem. Porque esse do Luiz Garcia eu mandei já mandar. Vocês já têm. Eu mandei no início, vocês se matricularam. Tem até um videozinho desse livro. E esse aqui que não tem. Mas esse aqui eu falo tanto E esse é o mais complexo, mais completo, porque ele trabalha 7 microexpressões do rosto e trabalha os 44 músculos que a gente tem no rosto, e aonde, por exemplo, deixa eu ver, a Andréia fez uma cara de tipo assim, gente, que legal. Não foi mais ou menos isso, Andréia? Nosso rosto, ou a Bia que fez tipo um sorrisinho assim, Cássia, FODA, gente. Ou a Daniele que falou assim, Cássia, acho que não é FODA não, é outra coisa, né, Daniele Maia? Então o rosto da gente vai mostrando quem nós somos. Por isso que eu sugiro esse livro aqui, ó, deixa eu ver se dá pra vocês, deixa eu pegar aleatoriamente. Ele, todas as páginas ele tem, ó, ele tem explicando, olha só, tá vendo? E ele é muito legal, porque eu antigamente falava da linguagem do corpo. Já caiu, né? Esquece. Hoje são as microexpressões faciais. Por isso que eu gosto muito do Metaforando, do Vitor Santos. Eu sugiro vocês seguirem o Vitor Santos. Porque ele estudou lá com Paul Ekman, que é o psicólogo que fez esse estudo, tá? Então, olha só. E essa parte passou, acabou. Então, gente, deixa eu só me despedir deles aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês dar tchau pra eles, gente. Dá tchau aqui, gente, pra eles. Deixa eu botar aqui. Ó, tá aparecendo todo mundo. Deixa eu passar. Vai dando tchau aqui. Todo mundo é tão simpático, só que não, gente. Peraí, calma, gente. Deixa eu achar aqui. A dificuldade minha, gente. Ó, dá tchau aí. Todo mundo. Ó, a galera aqui, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Os amiguinhos, coleguinha, tudo assistindo aula, gente. A gente tá com a sala, ó, nós estamos com 3 turmas, cada página são vezes 5, 25. Então nós estamos com 75, 25, 75. Vixe. Só que alunos mesmo são 43, é porque veio uma galera assistir essa aula. Então, alunos mesmo são 43. Nós estamos em 40. A gente tem... Vou mostrar aqui para vocês. Eu e meu caderninho, eu adoro anotação. Nós temos 3 meninos. O Jonas, eu posso falar seu nome? Já falei. Alex, Jonas e o Alan. Nós temos agora, a mulherada tá tomando conta do mundo. 43 pessoas matriculadas, 3 são homens. O resto, mulheres unidas, dominarão a terra. É a 4ª ferida narcísica, mulheres dominando a terra. E a gente tem, aí agora eu vou falar, eu tenho uma querida de Vitória do Espírito Santo, que tá aí, Kelly, que é de Vitória aqui, da minha capital. Nós temos uma do Amapá, que tava sem luz, tinha falado que tava sem luz, não ia assistir a aula, ia estar sem luz, eu não sabia nem o que eu ia fazer com ela. Aí o menino foi lá, deu luz a todo mundo, finalmente resolveu tudo, deu luz.
Aí nós temos a Arlete dos Estados Unidos, a Beatriz Paiva dos Estados Unidos, a Kátia do Reino Unido, a Daniele Maia da Alemanha. Que horas são aí na Alemanha agora, Daniele? 23 horas? Oi, doutora. Não, aqui são 1h30 da manhã. 1h30 da manhã tá assistindo aula, tá? E você reclama que você não tá podendo, que seu fuso horário é 1 hora. Ah, me economiza, não me gasta. Nós temos a Lene do Japão. Nós temos a Lene do Japão. Que horas são aí, Lene, no Japão? Que eu perguntei antes, agora já passou o tempo, né, gente? Agora são 9h30 da manhã. 9h30 no Japão, gente. Hoje, lá no Japão já é terça-feira, tá, queridinho? Desculpa aí qualquer coisa, tá? Nós temos a do Amapá, que é quase lá no Japão também. Nós temos Letícia da Irlanda. Irlanda, a única coisa que eu lembro é aquele filme da moça e do cara dançando. Gente, a Irlanda é lindo. Eu lembro do castelo, só isso. Vai ver que nem é, né? Tipo o Brasil, que eles veem só a Amazônia. Irlanda, Letícia, que horas são aí agora? Abre o microfone, Lelezinha. Letícia é o nome da irmã do meu filho mais novinha. Agora 00:32. Desculpa aí, 00:32. E você reclamando que são... Ah, essa aula é 21h33, eu fico com sono. Ah, preguiça. Nós temos a Natália. Nós temos duas do Reino Unido. Qual é a outra? Kátia e Natália. Que horas são aí no Reino Unido, Kátia e Natália? A Samária tá doida pra falar, mas ela mora no Brasil, gente. No Brasil não pode falar, não. No Brasil é 21h30 mesmo. Fala, Kátia. 00:32. Quem é você? Kátia ou... Kátia. Natália, agora. Que horas são na... A Kátia é 21... Que horas, Kátia, que eu esqueci? 00:33. Já passou 2 minutos, tá? 00:33. Agora, Natália, fala aí pra mim aí no seu Reino Unido que horas são. Vamos ver se o horário dela tá certo. Aqui é 00:33. Não passou nem 1 minuto, gente. E nós temos uma que é da terra do canguru. Brasileira que mora na terra do canguru. Onde será? Na Austrália. Mônica, que horas são aí na Austrália? 11h30 de terça-feira, 11h30 da manhã. Da manhã, gente. Hoje lá no Japão e na Austrália. Então o fuso horário do Japão é menos do que o fuso horário da Austrália. A gente nessas aulas aprende até o fuso horário. Que no Japão é 8h30 da manhã, né, Helene? Gente, não quero papo comigo não, gente. O pessoal do Japão não gosta de conversar, não. Quem gosta de conversar é a Samira. Aí a gente tem a galera do Brasil. Nós estamos com a Ana Paula, Andréia Cássia, Andréia minha xará, Aparecida Filomena, Beatriz dos Santos. Ah, a gente tem dos Estados Unidos, que eu esqueci de falar, gente. Desculpa aí. Nós temos a Arlete e a Beatriz dos Estados Unidos. Mas Estados Unidos é a nossa praia, que é o vizinho. Uma mora na Pensilvânia, outra no Nova Jersey. Estados Unidos pra gente é como se fosse ali em São Paulo, gente. Tipo pertinho. Aí vamos continuar do Brasil. Aquele do Chile, tá? Oi? Aquele pediu pra avisar do Chile. Quem? Kelly no Chile. Kelly não mora no Brasil. O DDD dela é 27? Gente, a Kelly é do Chile. Então abre aí, Kelly, do Chile. Por que seu DDD é 27, gente? Boa noite, doutora Cássia. Um prazer imenso falar Olha com só a senhora. pra frente, gente. Toda cheia de simpatia. Ai, te amo. E Gente, eles não sabem como eu sou brava. chamo mesmo assim. O meu DDD 27, eu trouxe pra cá porque eu tinha muitos contatos. Já, e eu então, não queria Kelly, perder, deixa entendeu? de ser pra frente. Acabou, eu tava achando que você morava em Vitória. Ela não mora. Não, Santiago do Chile. Santiago é a capital do Chile. Que horas são aí em Santiago Isso. do Chile? 9h35 da noite, o mesmo de Brasil. 21. É porque ela pensa que é de dia lá, gente. Ela falou 9h35. Ela tá pensando que lá tá de dia. Ela foi pro Chile, mas continua capixaba. Gente. Então pode fechar esse microfone pra frente. Beijo. Então, eu tava falando o nome dos outros, tá vendo? Ela até me tira o prumo, ela é culpada de tudo. Aí nós temos a Kelly do Chile, já botei no meu caderninho de anotação. Nós temos a Ana Paula, Andréia Cássia, Aparecida Filomena, Beatriz, Cassiane, Ana Carol, Angélica, Daiane, Daniela e a Daniele lá da Alemanha. Daniele da Alemanha, eu não falei que horas são aí, você falou? Oi, doutora. Sim, falei sim. Falou. É porque já... 1h35. 1h35 da madrugada.
Nós temos a Dulcineia, que é pastora. Nós vamos fazer uma oração no final, só que não. Nós temos a Elaine, Heloísa, Érica, a Lênia do Japão, já falei, Eunice, a Franz, a Grace Kelly, a Jaira, os meninos eu já falei o nome, a Joselita, a Carila, nós estamos, a Kelly do Chile, já falei, Leila Salomão, Leilane, que é do Amapá. Amapá vale a pena falar que é muito longe, gente. Nós temos a Marcelândia, nós temos a Neide, a Paloma, a Rosângela, nós temos a Samária, sim, eu deixo, ela já abriu o microfone e foi falando, gente. Simone, a Sônia, a Vanésia é aquela da deslocamento de retina, vou contar já pra vocês. A Vera e a Mônica da Austrália. Não abre, ninguém abre o microfone, tô abrindo o de microfone, gente. Rosângela, você fez esse microfone seu que você tá aberto querendo falar, Rosângela? Tô vendo aqui que seu microfone tá... Aí, fechou. A Vanésia chega pra mim em maio pros grupos de terapia. E ela tá aqui na sala de aula. Vanésia, abre o microfone aí só pra falar que tá, senão o pessoal acha que eu tô mentindo. Vanésia. Oi, boa noite. Boa noite. Você ganhou na eleição pra vereadora? Não, né, cara? Só experiência. Só experiência. Muitos amigos também. Ela chega em maio com deslocamento de retina, que o médico falou pra ela, minha filha, aqui não tem mais nada pra fazer não, vai procurar uns psicólogos. Aí ela começou a me seguir, eu já seguia, sei lá, detalhes da história eu não lembro não. E ela tomava remédio forte. Opa, caiu o celular, gente, o celular vive caindo. Aí ela tomava remédios fortíssimos. Se meu filho tivesse aqui, eu ia levar um esporro, porque toda vez que cai o celular, ele me dá um esporro. Aí ela tomava remédios fortíssimos, que era só pra dor. E ela tava caminhando pra cegueira, né, Vanésia? Ela parou de tomar remédio em agosto, não foi isso, Vanésia? Fala que ninguém tá vendo você balançar a cabeça assim, não. Isso! Você já voltou no oftalmo? Não, consulta para 18 de dezembro só. E ela tá com a consulta marcado, ela não sente mais dores, não tá tomando mais o remédio para dores fortíssimas e a visão dela tá regredindo. E era algo impossível para a medicina. A psicanálise, o processo analítico é causas impossíveis. A psicanálise é para causas impossíveis. É porque a psicanálise entende que todas as vezes que a gente adoece porque algo tá mal no aparelho psíquico. Então, essa é a psicanálise. Vou me despedir deles e já volto para o nosso segundo slide, tá? Gente, obrigada. Beijo no coração. Vem estudar com a gente. Quer saber como? Entra no site institutocassiarodrigues.com. Lá tem todas as informações de todos os nossos cursos. E se você já quer se tornar um aluno, já fazer sua matrícula para a nova turma de abril, as matrículas já estão abertas. E aí você vai mandar um WhatsApp para você responder um questionário de avaliação para saber se você pode ou não ser nosso aluno. Tem que ter uma graduação de 3 anos e meio no mínimo, tá bom, gente? 27 99 505 1960. Beijo no coração.